eu sou a Cigardênia e esse é o canal Ensaios de Psicologia. Deu uma sumida aqui do canal, mas o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o que é que eu pretendo fazer aqui no canal durante esse ano de 2021, né? Quais são as ideias, os projetos, vamos dizer assim, para o canal Ensaios de Psicologia. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje e quero muito a opinião de vocês, que vocês tragam sugestões, comentem, né? Enfim. É meio que uma troca de ideias para ver o que seria interessante trazer para o canal em relação a conteúdo, enfim. A ideia é fazer uma seleção de livros, né, desses livros que eu achei interessante ter, enfim, e fazer comentários aqui sobre eles. Eu dividi meio que em blocos, porque eu percebi, né, que nesse último ano eu busquei muito material relacionado à minha dissertação ainda de mestrado, que é sobre mulheres, enfim, e muita coisa sobre racismo, né, sobre raça, sobre negro, meio que influenciado por toda a movimentação, né, das vidas negras importam no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, enfim. Qual é a primeira ideia? Eu vou mostrar um pouco de alguns livros que eu comprei sobre esse tema. São livros que eu posso fazer um vídeo para comentando cada um deles. E aí enfim, né? Isso vamos ver como é que vai rolar, né, no desenrolar do ano. Vamos lá, né? O primeiro livro que eu estou muito interessada em ler, inclusive tem alguns grupos de leitura aqui em Aracaju e no Brasil, né, que colocaram esse livro na lista para ler esse ano. Alguns foram lidos no ano passado, então tem alguns livros que eu tive conhecimento sobre eles nesses grupos de leitura, né, que são muito legais. Se vocês tiverem interesse, eu posso sugerir o nome deles depois, ou aqui nos comentários, enfim. Se vocês tiverem interesse, é só perguntar aí nos comentários. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner. Né? Nesse livro, ela vai discutir a história das mulheres, a questão da emancipação feminina, isso na civilização ocidental. Essa autora é historiadora e ela é pioneira em muitos estudos sobre a mulher, a dominação da mulher pelo homem. Eu ainda não comecei a ler porque quando eu tive acesso a ele eu estava envolvida em outros projetos, enfim, no trabalho, na pós. Aqui diz, ó, com seu discurso inovador, ela nos traz incontáveis e controversas informações, onde propõe uma nova e surpreendente teoria de classe, revelando as diferentes maneiras pelas quais as classes são estruturadas e vivenciadas de formas diferentes por homens e por mulheres. Então ela vai falar dessa diferenciação aí entre os sexos, né? E relacionando a questão das classes sociais, né? Ela situa a origem da escravidão na antiga prática da troca de noivas para casamento entre tribos de períodos pré-históricos e mostra que as mulheres conquistadas foram as primeiras escravas da história. Além disso, o livro ressalta que a exclusão das mulheres do papel de mediação com o divino, a destituição da deusa da fertilidade e das sacerdotisas, bem como a conceituação de homens e mulheres como criaturas essencialmente diferentes na filosofia grega, foram inversões decisivas na forma como a figura da mulher é representada e simbolizada em nossa civilização, tendo sido também cruciais para a criação do patriarcado como fenômeno histórico. Então esse é o posicionamento dela, ela vai falar sobre isso nessa obra, e se vocês acharem interessante eu posso fazer um vídeo inteiro sobre essa obra e sobre a criação do patriarcado. Outro livro que eu acho interessante, muito interessante, que trata também da questão da emancipação das mulheres e relacionados à questão das classes sociais, é esse aqui, ó, O Caliban e a Bruxa. Essa autora é a Silva Federici. Eu tenho até outro livro dela aqui, que foi devido ao sucesso desse, ela lançou um outro com uma linguagem mais simples, mais acessível, que foi esse aqui, ó, Mulheres e Caça às Bruxas, Silva Federici. Então, os dois, né, só que assim, ó, você vê, um é bem grossinho, o outro é mais fininho. Eu posso fazer um vídeo comentando esses dois livros aqui, se vocês acharem interessantes, ó.
Nesse aqui fala o seguinte: as acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes. Como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas no começo da Era Moderna? E por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres? Então, ela vai relacionar esses dois temas, assim, e esse livro é um marco muito importante nessas discussões, é bastante atual. Com certeza eu vou trazer um vídeo sobre essas duas obras aqui, falando um pouquinho. Espero que vocês gostem. Outra proposta que eu tenho para vídeo esse ano, que não poderia deixar de ter, é com autoras negras, a Angela Davis e a Audre Lorde. Eu pretendo falar um pouco sobre Irmã, Outsider e Mulheres, Cultura e Política, talvez algum outro da Angela Davis também. Nós não podemos mais, né, deixar de ler as autoras negras, né, sobre esses temas tão importantes. A Audre Lorde, nessa obra, qual é o comentário aqui da Jamila Ribeiro, que faz esse comentário aqui, ó. Uma obra monumental. Assim podemos definir o livro Irmã Outsider, de Audre Lorde, feminista negra estadunidense com fundamental trabalho teórico na Alemanha, onde se fixou como professora por anos nos bancos acadêmicos. Mulher, negra, lésbica, a escritora é entrecruzada por uma série de identidades que a posicionam como forasteira dentro de movimentos contra opressões estruturais, conferindo um lugar único de análise, potencializado pela sua escrita, que nos move a organizar a raiva entre as violências estruturais e canalizá-las para a transformação da sociedade. E Angela Davis, que é mais conhecida, né? Ela tem várias obras, essa é uma, né, das obras importantes que ela tem. Aqui um comentário. O ofício da própria Angela Davis. O ofício do ativismo político envolve inevitavelmente certa tensão entre a exigência de que sejam tomadas posições em relação aos problemas atuais, à medida que eles surgem, e o desejo de que sua... Passando uma moto. E o desejo de que sua contribuição, de alguma forma, sobreviva à ação do tempo. Este é um esforço de dar, em retrospecto, alguma continuidade a uma vida que por quase 2 décadas tem sido inspirada pelas lutas locais e globais em busca de uma mudança social progressista. Pretendo também fazer comentários sobre essas obras aqui no canal. Outra obra que foi através também dos grupos de leitura que eu tive conhecimento sobre essa obra é esse aqui da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Ó, esse aqui é fundamental. Aqui um comentário do The New York Times. Poderoso, nenhum trabalho retratou tão honestamente o conflito de mulheres competentes que são emocional e fisicamente torturadas pela necessidade de parecerem estrelas de cinema. Perfeito. Então, esse aqui com certeza também é fundamental e eu devo estar trazendo. São livros bastante atuais, tem livros mais antigos, mas eu estou trazendo alguns dos mais recentes, né? Lógico que tem muito mais obras aí sendo lançadas sobre esses temas, mas esses foram os que eu acabei tendo acesso e é o que eu pretendo trazer. Durante o ano, talvez eu, né, tenha acesso a algum outro material que eu posso também comentar aqui no canal com vocês. Outro livro que eu achei muito interessante é esse aqui, ó, Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, da Michelle Perrault. Ela também é uma historiadora. Eu utilizei os textos dela na minha dissertação. Para mim foi muito importante ter essa revisão histórica, né, da mulher, principalmente na civilização ocidental, que é o que a gente tem mais acesso. É lógico que existem obras que vão falar das mulheres africanas, das mulheres asiáticas, e que são importantes, e é muito importante que a gente tenha acesso também a essas obras. Que inclusive eu pretendo estar atenta a esse material, né? Se eu tiver acesso, vocês tiverem também conhecimento sobre obras a partir desse viés, vocês coloquem aqui embaixo nos comentários e a gente vai trocando ideia e informações, né? Meio que uma conversa, assim, dicas de leitura que a gente pode trocar aqui. Nesse livro aqui, que aqui comenta, né? Livro que apresentou
a obra da feminista Michelle Perrault ao Brasil. Os Excluídos da História analisa 3 grupos sociais periféricos: operários, mulheres e prisioneiros, na França no século XIX. Leitura essencial ilumina não apenas a maneira como o poder se desdobra de modo pragmático e simbólico, mas também a beleza da resistência e da rebeldia de indivíduos e grupos marginais. Esse livro aqui, eu fiz uma leitura muito rápida dele, mas eu pretendo fazer uma outra leitura mais calma. Eu acho muito interessante. Esse aqui também é da Michelle Perrault, que eu também li esse aqui. É Minha História das Mulheres, que é que conta aqui, ó. Deixa eu escolher um aqui. Do jornal O Estado de São Paulo, Caderno Cultura. Um intelectual se destaca pela originalidade de seu pensamento. A francesa Michelle Perrault tornou-se original ao declarar que a mulher tem uma história. Pode parecer pouco, parcial ou odiosamente feminista dizer apenas isso, que é um conjunto de fatos na linha do tempo ligado à condição do sexo. Michelle está certa? No livro Minha História das Mulheres, ela nos faz crer que sim. Esse livro aqui também é muito bom. Tem outros textos aqui que eu acho muito interessantes. Eu tenho um outro aqui da Michelle Perrault, que eu não sei se eu vou comentar aqui, mas que eu também pretendo ler. É A História dos Quartos. É muito interessante. É um livro daqueles que a gente deixa no quarto, na cabeceira para ler antes de dormir. É muito legal. Aqui, ó. É o comentário do Le Monde. Não, um ensaio primoroso e erudito que, de Luís XVI a Jean Genet, nos faz penetrar na parte mais íntima da casa, onde ocorrem os momentos essenciais da vida. Aqui outro texto. Muitos caminhos levam ao quarto: o repouso, o sono, o nascimento, o desejo, o amor, a meditação, a leitura, a escrita, a procura de si mesmo. Deus, a reclusão procurada ou imposta, a doença, a morte. Essas diagonais confirmam vários de meus centros de interesse. A vida privada que nele se aninha de modo diferente de acordo com a idade. A história social da habitação, os operários desesperados à procura de um quarto na cidade, as mulheres em busca de um quarto para si, a história carcerária concentrada na cela, a história estética dos gostos e das cores. Minhas experiências de quartos irrigam esta narração. Cada um de nós tem as suas, e este é um convite a reencontrá-las. Não tem a ver com a temática que eu separei para esse vídeo os livros sobre as mulheres, mas como eu estava falando de Michelle Perrault, ele estava aqui junto, eu resolvi mostrar. Tem um outro aqui, A Feiticeira, de Jules Michelet. Eu achei muito legal, também fala sobre a história das bruxas e tal. Tem um outro aqui, que é a História das Bruxas, da bruxaria, que eu também posso fazer um vídeo sobre isso, né? Essa questão da relação entre mulheres e bruxarias e tal. E como tem muito tempo que eu não gravo, eu tô me readaptando aí a lidar com a câmera, gente. Então, de vez em quando eu tô olhando pro lado errado, mas relevem. Nos próximos eu vou pegando o ritmo de novo. Outro livro aqui muito legal, A Revolução das Mulheres. É uma coletânea da Graziella Schneider, ela é organizadora, que fala sobre a emancipação feminina na Rússia soviética. São artigos, atas, panfletos e ensaios. Isso aqui também, uma preciosidade. Outro é o da Margarete Rago, Do Cabaré ao Lar. Também é um livro histórico. Ele fala da utopia da cidade disciplinar e a resistência anarquista. O Brasil de 1890 a 1930. Aqui que a autora diz: penetrei no interior das fábricas, dos bairros e das vilas operárias do início da industrialização no país, atenta para todas as manifestações de resistência cotidiana que a imprensa anarquista noticiava, ou que puderam ser filtradas do discurso patronal e dos setores privilegiados em geral. As descobertas foram muitas. Ao leitor, o convite para participar dessa viagem. Então, esse aqui é mais voltado para a história do Brasil, né? Vocês viram que tem lá a Michelle Perrault, que fala mais da questão na França, na Europa, em geral. E esse aqui é mais voltado para o Brasil, esse aqui das soviéticas. Então, assim, né? Eu tentei ir pegando materiais com perspectivas até diferentes entre si, um pouquinho, né? E
tem as americanas também, né? Com a Audre Lorde e a Angela Davis. Um outro material que eu acho bem legal, eu tenho um outro livro dela, mas o que eu tô aqui é esse aqui. Da Elaine Schroeder, é uma autora que eu usei na minha dissertação, maravilhosa. Histórias histéricas, a histeria e a mídia moderna. Eu vejo muita gente comentando sobre histeria, né? Eu talvez até faça um livro, ótimo. Talvez até grave, um livro também, mas no caso agora é um vídeo falando sobre essa questão da histeria. Eu acho que seria um vídeo bem legal, pegando essa perspectiva histórica e relacionando a psicanálise, o surgimento do termo, né? Enfim, eu acho uma boa ideia. Aí um vídeo para esse ano. Tem outros materiais que podem ir surgindo, eu tenho alguns outros ali na estante, né? Tem um outro de Elaine Schroeder, Anarquia Sexual, Sexo e Cultura no Fim do Século, Elaine Schroeder. No final do nosso século, no caso aqui é do século passado, né? Nem do nosso século agora, né? É porque esse livro é meio antiguinho. Eu até comprei ele usado na estante virtual. Fala assim, ó, no final do nosso século, Elaine Schroeder nos confronta com o aspecto do caos sexual do fim do século. Enfrenta-se novamente a ascensão da mulher, a perturbação masculina ante uma possível perda de poder, o terror das doenças sexualmente transmissíveis. Anarquia Sexual é um livro provocante, de fina inteligência, que desliza com elegância através da narrativa histórica, da análise detalhada de textos de filmes de fantasias masculinas e utopias femininas, de noções de gênero e limites de decadência, de literatura como espaço de misoginia ou discriminação. Usando uma linguagem de notável clareza, falei Elaine antes, né? Ou tá falando Eliane? Não, Elaine. Elaine Schroeder demonstra convincentemente como nossas fantasias de desejo são tão predeterminadas pelo referencial sexual quanto pelas funções biológicas, e esboça um painel de mitos e imagens recorrentes que colocam uma insistente pergunta: são os finais de séculos apenas fronteiras imaginárias ou ciclos detectáveis de forma evidente nas obras dos artistas de seu tempo? Ela lança essa pergunta e vai fazer esses comentários no livro. Então é isso, assim, sobre o tema mulheres, são esses textos que eu pretendo ler e trazer, debater com vocês. Se vocês tiverem sugestões sobre outros textos, vocês deixem aqui nos comentários. Eu pretendo gravar vídeos também com outras temáticas, como o racismo no Brasil e no mundo, enfim. Eu vou trazer uma seleção aqui também, menor, porque assim, como eu pesquisei para minha dissertação de mestrado o tema mulheres, né? O tema da minha dissertação foi Mulher Maravilha, Feminismo e Psicanálise. Eu busquei muito essa questão da história das mulheres e tal, e eu acabei tendo esse material. Não usei, alguns desses livros que eu citei eu não usei, alguns eu usei, e usei outros que não estão aqui nessa lista, enfim. Mas sobre racismo negro no Brasil, eu tenho também algum material que eu pretendo trazer para vocês. E também sobre outros temas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o seu like nesse vídeo, marquem o sininho para vocês receberem notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo. Deixem seus comentários, compartilhem, né, com pessoas que possam também ter interesse no debate sobre esses temas. E a gente se vê na próxima sessão.